Voltamos com a Barca do Inferno, segunda parte. Sofia Vala Rocha, estavas a dizer da TAP. Não, eu estava a dizer, mas isto fez lembrar um daqueles momentos quando nós éramos crianças, que a emissão interrompia e alguém dizia: pedimos desculpa, a emissão volta daqui a alguns momentos. Fez-me lembrar esse tempo. Na altura havia um piano a tocar. Exato. Tecnologias. Exatamente. Olha, as nossas desculpas para todos. Não foi mal olhado, de certeza, não foi. Vamos lá, TAP. Aquilo que eu estava a dizer é que Fernando Pinto está cá há 15 anos para fazer a privatização da TAP e isso ainda não aconteceu. Já lhe passaram pelas mãos uma data de primeiros-ministros: Guterres, Durão, Santana, Sócrates, Pedro Passos Coelho, e ele continua cá. Aquilo que eu quero dizer a respeito disto, há obviamente uma questão política. Atualmente o Partido Socialista e António Costa mostram-se muito contra esta privatização. Aquilo que eu quero dizer é que António Guterres tentou a privatização, os ministros dele tentaram a privatização, José Sócrates tentou também a privatização da TAP com o PEC 3 e o PEC 4. Isto é um problema que se arrasta há demasiados anos, há 15, porque se entende que a TAP tem um problema muito grave. E este é o momento. Há pouco a Raquel, ainda bem, não negou a existência da dívida. Eu estava à espera que a Raquel negasse a existência da dívida. Eu não neguei a existência da dívida. O que eu digo é que a dívida tem uma origem determinada. Mas em relação à dívida, eu acho muito interessante, porque ainda há aquela frase que fez aí um bocadinho o caminho, a dizer que, a fazer uma relação entre os vencimentos do Jorge Jesus e o valor da TAP. Enfim, é um soundbite, mas não é verdadeiro. O problema é que há uma dívida... Isso tem a ver com uma brincadeira do PS, mas foi exatamente, sobre o valor, a dizer que ficou mais barata que o Jorge Jesus. Mas tem a ver com o problema da dívida, ou seja, em Portugal há um problema com as empresas de transportes, não só aéreo, mas ferroviária, a questão do metro também e da Carris, e que é o seguinte: aquilo é um buraco sem fundo. Atualmente menos, mas aquilo que se tenha passado é que era um buraco sem fundo e havia sempre a ideia de que havia um sítio mágico onde ir buscar dinheiro, e esse sítio mágico está escondido em 10 milhões de bolsos dos 10 milhões de portugueses. E de cada vez que é preciso pôr-se mais dinheiro nas empresas de transportes, sobem-se os impostos para pôr mais dinheiro nos transportes. E a dívida está lá, mas é muito interessante, porque em Portugal as pessoas não têm o Estado, as empresas do Estado não vão à falência e, portanto, a dívida cresce, mas nunca se assume, porque há sempre um sítio onde ir buscar, que é o dinheiro dos impostos. Aliás, a Troika, uma das grandes críticas que fez e que obrigou a que tudo aquilo fosse orçamentado é que a dívida dos transportes era uma dívida oculta, escondida. Fazia-se de conta que a dívida não estava lá. E, aliás, só o Partido Socialista a fazer de conta que a dívida não está lá é que faz essa brincadeira dos valores, porque os valores, a Raquel falou de 1.000 e tal milhões de euros e, efetivamente, é isso. Essa dívida existe, e algum privado que queira ficar com a TAP, obviamente que vai ter de pagar aquilo. Alguma parte vai ter de pagar, como é evidente. A Raquel há pouco comentou sobre as entidades e fez um bocadinho de futurologia. Eu quero dizer que ainda hoje o Presidente do Tribunal de Contas, Guilherme Oliveira Martins, veio dizer o seguinte, que o Governo tem prestado, e disse isto hoje, e já é público, está aí a circular essa informação, mas diz: o Governo tem prestado toda a informação relativa à privatização da TAP. E disse mais, diz que o Conselho de Prevenção da Corrupção está a acompanhar o tema com especial cuidado, e declarou ainda: é fundamental dizer aos cidadãos que o processo está a ser acompanhado em nome da transparência e que é indispensável que o interesse nacional seja salvaguardado. A Raquel há pouco disse uma coisa que obviamente não corresponde à verdade. A Raquel falou nos despedimentos. Eu quero recordar uma coisa que já aqui foi dita. Quando nós falámos da TAP, já tínhamos falado da TAP, no âmbito do acordo que foi celebrado entre os sindicatos e a TAP, aquilo que foi, e a administração, aquilo que ficou assinalado e que ficou estabelecido em janeiro, e eu recordo, para quem já não se lembra... sindicatos, são 9 sindicatos, proibição de se avançar, eu vou repetir, proibição de se avançar com despedimentos coletivos por um período de 30 meses. Isto está estabelecido. Não vai haver despedimentos coletivos. Isso não tem valor jurídico. Desculpa, tem. E o contrato vai ser...
Desculpa, se não está contratualizado, não tem nenhum valor jurídico. Está no caderno de encargos. Não, desculpa, não tem nenhum valor jurídico. Não há nada que impeça os trabalhadores de cumprirem. Além disso, tens que dizer a verdade toda, que é, não foram os sindicatos. Com despedimentos coletivos por um período de 30 meses. De 12 sindicatos, 3 sindicatos recusaram-se a assinar esse acordo e denunciaram-no. E fizeram uma greve contra esse acordo. Tu pintaste um cenário de enorme turbulência. Aquilo que está afirmado é isto. Proibição de se avançar com despedimentos coletivos por um período de 30 meses após a transmissão das ações ou enquanto o Estado, que ficará com 34% do capital, pelo menos durante 2 anos, for acionista. Também a proteção... Então os trabalhadores têm emprego 2 ou 3 anos, é isso que estás a dizer, proteção dos encontros da empresa. É bom assegurar o lugar dos trabalhadores durante 2 ou 3 anos. Proteção, tenho a certeza que vão lá ficar aqueles que forem necessários, isso tenho a certeza. E os que tu achas que não são necessários, o que é que lhes vai acontecer? Diz-me uma coisa, em algum momento eu te interrompi? Não, mas estou-te a fazer uma pergunta. Tu estás a dizer que 30 meses assinado por uma parte dos sindicatos... Deixa só terminar então a explicação e a seguir já voltamos, mantenha a pergunta. A proteção dos acordos de empresa para além do limite legal. O comprador tem limites concretos no recurso ao outsourcing e ao trabalho externo. Isto, assim, a talho de foice sobre aquelas preocupações da Raquel. Ainda sobre algumas coisas que se têm dito, vamos ter de falar ainda mais sobre isto, mas é preciso que se note que em relação às coisas que estão contratualizadas, diz o seguinte: a gestão da TAP pelos acionistas privados já deu indicações que queria aumentar a atividade. Depois, as principais rotas têm de ser mantidas. É isto que está a ser contratualizado. Estão obrigados, bem como às rotas de serviço público e bem como ainda a manter a plataforma da TAP em Portugal. O que é que acontece se não cumprirem? Foi uma coisa que a Raquel esqueceu de dizer. O que é que acontece se isto não for cumprido? Acontece que há multas pesadíssimas e acontece que o próprio negócio pode ser anulado. Ou seja, aquilo que se está a fazer desta vez, mas que também já foi feito, nomeadamente quando Sócrates vendeu a PT, foi criado um cenário de que Portugal estava a colapsar e que ia ficar sem telefones. Foi este o cenário. E em relação à TAP está-se a fazer a mesma coisa. Está-se a contar uma história recambulesca, que isto vai ser tudo muito bom e de repente ninguém sai de Portugal porque não há aviões. Isto é um disparate pegado. Porque, quer dizer, atualmente, eu sou daquelas pessoas, eu confesso isto, eu continuo fielmente a ter um telefone fixo da PT lá em casa. E continuo, do pouco que viajo, a andar na TAP. Já sou uma espécie em vias de extinção. As pessoas, então, as novas gerações, mas também as pessoas mais velhas, as pessoas andam em low cost. As pessoas querem é sair daqui para fora, no voo o mais barato possível e que as leve ao destino. Vamos lá ver uma coisa. A TAP, esta TAP que nós temos, esta TAP, em 2014, fez ou ameaçou fazer 20 e tal dias de greve. Tivemos milhões e milhões e milhões de prejuízo. É desta TAP que nós estamos a falar. Há um português, o dono de uma empresa portuguesa de transportes, da Barraqueiro, há um português que se chega à frente e compra a companhia. E aquilo que não vai acontecer na TAP, ao contrário do que aconteceu nas outras companhias de bandeira europeias, não vai à falência com toda a gente para o olho da rua. Há um português que se chegou à frente e comprou a TAP. Desde não lhe chamo Barraqueiro. Barraca. É o nome do grupo, Eu sei, estava a fazer uma piada.